no fragmento da letra da canção, o vocabulário empregado e a situação retratada são relevantes para o, novamente, patrimônio linguístico e identitário do país, na medida que... Então, o que nesse texto contribui para o patrimônio linguístico e identitário? Então, presta atenção. Ele não falou linguístico ou identitário. Ele falou linguístico e identitário. Então, tem que ter algo que contribui para a língua e para a identidade do povo brasileiro. Show? Muito bom. Sim, se a dona se banhou, eu não estava lá. Por Deus, nosso Senhor, eu não olhei Sinhá. Estava lá na roça, sou de olhar ninguém. Não tenho mais cobiça, nem enxergo bem. Bom, lendo esse primeiro parágrafo, parece que ele olhou, né? Ele olhou ali a dona dele, né? Ele olhou a dona dele, provavelmente nua ou, sei lá, despida, com pouca roupa, ou então olhou ela só de forma pejorativa, né? Parece que ele olhou ali a dona dele, né? A senhora dele, né? O termo mais correto de usar. Bom, lendo esse texto é a impressão que eu tive. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão, né? Para que me pôr no tronco? Para que me alejar? Eu juro a vós, mercê, que nunca vi sinhar. Então aqui, ó, violência, né? Bateram nele. Bateram nele. E ele falando, cara, eu não vi, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Né? Show. Por que tá lá meu corpo? Eu não olhei sinhar. Para que vós, mercê, meus olhos vai furar? Caraca. Eu choro em Urubá, mas oro por Jesus. Então, olha só. Ele chora em Urubá, mas ora por Jesus. Então, são duas religiões distintas, né? Isso aqui, galera, é uma violência simbólica. Calma aí, se eu falar isso, vai dar resposta. Para que Vassum ser me tira a luz. Né? Então, aqui, novamente, outra violência, né? Outra violência. Pô, esse talhar o corpo, furar o olho. Outra violência aqui. Então, o que esse texto contribui para o caráter identitário e linguístico do país? Porque remete à violência física e simbólica contra os povos escravizados, porque valoriza as influências da cultura africana sobre a música nacional, porque relativiza o sincretismo constitutivo das práticas religiosas brasileiras, narram os infortúnios da relação amorosa entre membros de classes sociais diferentes, problematizam as diferentes visões de mundo na sociedade durante o período colonial. Já dei a resposta, né? Literal gabarito. Porque remete, galera, à violência física e simbólica, tá? O que seria uma violência simbólica? Uma violência simbólica, por exemplo, eu te obrigar a você acreditar nos meus símbolos, tá? O que são os símbolos? Pessoal, quando a gente fala de símbolo, símbolo é como se fosse, por exemplo, isso é algo da competência 6, né? Símbolo é uma forma de eu representar algo. Então, se eu tenho uma bandeira branca no meio da guerra, eu dou uma bandeira branca. O que vocês entendem se eu dou uma bandeira branca no meio da guerra? Vocês entendem que ele está pedindo paz, não é? Não entende isso? Show. Então, a bandeira branca é um símbolo da paz. Então, a bandeira branca serve para representar a paz. Entende? Agora, por exemplo, se eu te dou um pombo na cidade, um pombo normal. Esse pombo, ele vai ser símbolo de doença e sujeira. Só que uma pomba branca, num contexto, por exemplo, de foto, vai ser um símbolo de paz. Então, a gente tem um conjunto de símbolos na sociedade que moldam a nossa forma de ver ela. Entendeu? Então, um conjunto de símbolos da sociedade molda a nossa organização cognitiva. Então, assim, pô, um símbolo para mim pode ter um significado, um símbolo para você pode ter outro. Tá? Então, por exemplo, olha, galera aí, né, de geração 1990, 2000, se tu vê um chinelo na mão da sua mãe, na sua organização cognitiva, esse símbolo é que você vai apanhar, entendeu? Agora, a galera que, pô, depois que virou crime, não, ninguém bate mais em ninguém, chinelo da mãe não é mais um símbolo que vai apanhar. Então, na organização cognitiva dele, não tem o símbolo de que o chinelo é um instrumento de violência. Graças a Deus, né? Então, isso que é os símbolos. E cada símbolo organiza cognitivamente a nossa realidade. Todo mundo entendeu? Então, quando eu falo de violência simbólica, é porque eu estou introduzindo outros símbolos, por exemplo, na mente do africano. Pô, o cara acredita em Urubá, mas também ora por Jesus. Então, forçadamente, ou não, enfim, eu dissuadi ele a acreditar no meu símbolo, no que eu acredito. Então, tem sim uma violência simbólica. Tá? Agora, valorize a influência da cultura africana sobre a música nacional. Não nem trata de música nacional aqui, tá? E no texto não é para valorizar a cultura africana, não é nada disso, beleza? E, pô, esse texto é relevante para o patrimônio linguístico e identitário, pessoal. Olha só, é relevante para o patrimônio linguístico e identitário, principalmente por quê?
a gente consegue ter mais ou menos uma noção da cultura daquela época e o que o nosso país passou. Então, isso cria nossa identidade como povo brasileiro, entende? Beleza? Show de bola. Relativizam o sincretismo constitutivo das práticas religiosas brasileiras. Bom, o sincretismo. O que é o sincretismo? O sincretismo, galera, há uma diferença entre pluralismo religioso e sincretismo religioso. O sincretismo religioso é você pegar as religiões e fundir. É uma fusão de diferentes religiões. Por exemplo, aqui houve um sincretismo. A fusão de religião de matriz africana e a fusão de religião de matriz evangélica. Né? Agora, o pluralismo religioso é um ambiente onde diversas religiões convivem harmoniamente entre si. Então, por exemplo, o Brasil deveria, né, ser um país que é plural religiosamente. Então, a gente tem religiões de matrizes africanas, a gente tem religião católica, a gente tem religião evangélica, a gente tem todos os tipos de religiões. E todas elas convivem harmoniamente entre si. Então, isso é um pluralismo religioso. Show? Só que aqui ele não está relativizando o sincretismo. Ele cita o sincretismo, inclusive pode ser uma forma de crítica, mas isso aí já seria interpretação, inferir além do texto. Ele não relativiza o sincretismo. E mesmo se relativizasse, não seria algo que é relevante para o patrimônio linguístico identitário. Não seria. Eu relativizar o sincretismo não é relevante para o meu patrimônio, tá? Narra os infortúnios da relação amorosa. Não existe relação amorosa. Ele não olhou Sinhá. Tá? Ele não fez nada com Sinhá. Problematizam as diferentes visões de mundo na sociedade durante o período colonial. Ele não apresenta aqui diferentes visões de mundo. Não apresenta. E ele não problematiza isso. Né? Então, não posso dizer que isso está no texto. Ele apresenta aqui a visão do escravo, né, que está apanhando, que não olhou Sinhá. Caraca, o escravo está sofrendo muito. Beleza? Então, o que valoriza o patrimônio linguístico identitário do país é justamente a remetência à violência física e simbólica contra os povos escravizados. Principalmente, pessoal, olha só, o que é a literatura? A literatura é uma forma de representar a realidade por meio de palavras. Então, a gente fazer um poema sobre a violência ao negro é uma forma de representar e registrar aquele acontecimento de forma que a gente contribua para a cultura e formação do nosso povo que conheça esse aspecto de violência para que nós não voltemos mais a cometer isso, entende? Então, assim, lendo esse poema, provavelmente você ficou emotivo, né? Espero que sim, né? Porque se você não ficou, você é um monstro. Brincadeira, tem gente que não fica, né? Mas, pô, eu fiquei. Eu falei, caraca, tadinho, velho. Então, assim, lendo isso, eu tendo a me sensibilizar e não cometer isso nunca. Tá? Então, isso é literatura. Por isso que remeter à violência física e simbólica contribui para o patrimônio identitário e linguístico do país. Por quê? Linguístico por ser literatura, identitário porque constrói isso na nossa identidade. Beleza? Faz a gente ter empatia. Show? Olha só que é tudo, né, galera? Questão 12.